A Revolução Francesa obteve marcos históricos, e uma delas se trata da queda da Bastilha. Essa fortaleza medieval foi criada com o objetivo de defender a entrada do bairro Santo Antônio, de Paris, mas no século XV a Bastilha foi transformada em prisão. Logo, esse era o destino para intelectuais e nobres que discordavam do antigo regime ou eram adversários políticos. O antigo regime, mais conhecido como absolutismo, se trata de um sistema político onde o poder absoluto se encontra nas mãos do rei e de mais ninguém. A situação da França era crítica no plano político-econômico. Tinha cerca de 25 milhões de habitantes, mas a sociedade era altamente estratificada, ou seja, separada por classes sociais. O topo da pirâmide era ocupado por cerca de 120 mil pessoas que detinham cargos na igreja, possuidoras de 10% das terras do reino. Esse primeiro estado era isento de impostos, serviço militar e até mesmo julgamento em tribunais comuns. Já o segundo estado era composto por cerca de 400 mil nobres, a maioria dos quais vivia em seus próprios castelos ou na corte real em Versalhes. Eles também não pagavam impostos, sendo sustentados pelo trabalho de 98% da população, que consistia, portanto, no terceiro estado, formado por mais de 24 milhões de pessoas de diversos setores sociais, incluindo a mais miserável parcela da população, os camponeses. Na época de Luís XVI, cerca de 80% da renda destes era destinada ao pagamento de impostos. Resumindo, eram espécies de leis que privilegiavam somente o clero e a nobreza. Em 1789, para solucionar o grave déficit das contas públicas, o ministro de Finanças, Jacques Necker, propôs que o clero e a nobreza passassem a pagar impostos. A ideia foi rejeitada. Pouco depois, com o agravamento da crise, Luís XVI convocaria os chamados Estados Gerais, pela primeira vez para discutir soluções. Mas, como seus interesses eram bastante similares, clero e nobreza tendiam a votar juntos, ganhando todas as votações. No dia da abertura dos Estados Gerais, de 1789, o terceiro estado pediu que a contagem dos votos passasse a ser feita por cada deputado individual. Incapaz de dissolver a reunião independente do terceiro estado, o rei ordenou que os outros dois estados se unissem a ele. Então, quando a notícia da traição de Luís XVI se espalhou, grande parte da população se revoltou. E em 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu os arsenais do governo e se apoderou de cerca de 30 mil armas, conhecida como mosquetes, depois foram até a Bastilha, antiga fortaleza onde o governo encarcerava os opositores, e tomou-a após algumas horas de combate. Embora estivesse praticamente desativada na ocasião, ela constituía um dos maiores símbolos do absolutismo, e sua queda costuma ser tratada como um marco zero da Revolução Francesa. Com a queda dessa prisão, as mudanças que estavam em curso se precipitaram. A burguesia percebeu que tinha o povo a seu favor e passou a usar esse apoio. Dessa maneira, ambos os estados se aliaram, o que limitaria o poder do rei e o absolutismo terminaria na França. Um mês depois, houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa. Essa declaração estabelecia que todos os homens eram iguais perante a lei.